Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme Amor à Primeira Vista. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Hadley, uma jovem de 20 anos que está correndo desesperada dentro de um aeroporto, já que ela está atrasada para pegar um voo para o Reino Unido. Ao chegar no portão de embarque, Hadley descobre que o seu voo já decolou, e apesar de ficar muito frustrada, ela rapidamente se recompõe e vai até o balcão de vendas para comprar uma nova passagem. No entanto, quando a funcionária do aeroporto revela que só tem assentos disponíveis na classe executiva, Hadley fica ainda mais desesperada, já que ela prometeu para o seu pai que não perderia o casamento dele. Em seguida, Hadley resolve ligar para o pai para contar que perdeu o voo, e quando ela comenta que uma nova passagem custará muito caro, Andrew rapidamente tranquiliza a filha dizendo que ele pode pagar pela passagem. Apesar de ficar muito constrangida, Hadley agradece o seu pai pela ajuda, e ao perceber que o seu telefone está prestes a descarregar, ela decide procurar um local para carregá-lo. No entanto, quando a jovem encontra uma tomada disponível, ela acaba ficando muito frustrada ao descobrir que não está funcionando, e nesse mesmo momento, um jovem chamado Oliver gentilmente oferece para ela a tomada que ele estava usando. Enquanto eles conversam, Hadley fica impressionada ao descobrir que, além de ser apaixonado por matemática, Oliver está cursando estatística na Universidade de Yale. Ao descobrir que a jovem também vai pegar o mesmo voo para o Reino Unido, Oliver resolve perguntar se ela gostaria de almoçar com ele. E apesar de ficar com um pouco de receio, Hadley acaba concordando. Enquanto os dois estão comendo, eles ficam muito surpresos ao descobrirem que ambos odeiam maionese, e quando Hadley comenta que tem medo de lugares pequenos, Oliver resolve perguntar se ela conseguirá ficar dentro do avião, já que serão longas horas de voo. Ela então revela que prometeu para o seu pai que estaria presente no casamento dele, mas quando ela pergunta para o jovem se ele também está indo para algum casamento, ressaltando que percebeu que ele está levando um terno, Oliver não consegue responder à pergunta, pois um funcionário do aeroporto anuncia que o voo deles está prestes a decolar. Quando os dois entram no avião, Hadley comenta que o seu assento é na classe executiva, e quando Oliver revela que o seu assento é na classe econômica, os dois ficam decepcionados ao perceberem que precisam se separar. Ao chegar no seu assento, Oliver começa a se lamentar por não ter pegado o número de telefone da jovem. E as coisas ainda pioram quando ele descobre que a fivela do seu cinto de segurança está quebrada. Quando Oliver avisa para a aeromoça o que está acontecendo, ela imediatamente garante que encontrará um novo assento para ele, já que ele deixa bem claro que não pode perder aquele voo. Em seguida, vemos a aeromoça levando Oliver para se sentar ao lado de Hadley, e enquanto ela avisa que esse é o único assento que está disponível no avião, percebemos que os dois ficam muito felizes por estarem juntos novamente. No entanto, Hadley começa a ficar muito nervosa quando o avião começa a decolar, e depois de revelar que esse é o primeiro voo da sua vida, a jovem simplesmente resolve segurar a mão de Oliver. Apesar de ficar muito surpreso, Oliver gentilmente permite que ela continue segurando sua mão, e para tentar acalmá-la, ele começa a fazer várias perguntas para distraí-la. Enquanto os dois continuam conversando, Hadley comenta que há 2 anos atrás, o seu pai conseguiu um emprego como professor de literatura na Universidade de Oxford, ressaltando que acreditava que seria apenas um trabalho temporário, e que por isso, ela e a sua mãe decidiram continuar morando nos Estados Unidos. Ela então revela que 6 meses depois, o seu pai simplesmente pediu o divórcio da sua mãe, e que além de continuar morando em Londres, ele irá se casar com uma mulher que ela ainda não faz ideia de quem seja. Hadley também revela que era muito próxima do seu pai, e que por isso toda essa situação está sendo bem difícil de aceitar, já que ela ficou muito decepcionada com ele. Tentando mudar de assunto, Hadley resolve perguntar novamente se ele está indo para um casamento, mas antes que Oliver possa responder à pergunta, a aeromoça aparece para oferecer o jantar para eles. Depois de assistirem a um filme juntos, Hadley acaba adormecendo, e nesse mesmo momento, Oliver aproveita para escrever uma carta, enquanto se lembra da sua família se despedindo dele no aeroporto. No entanto, quando Hadley acorda perguntando se ele está escrevendo um discurso, Oliver fica muito nervoso e rapidamente guarda o papel. Em seguida, Hadley começa a fazer várias perguntas sobre a família do jovem, e é nesse momento que descobrimos que Oliver tem um irmão mais novo chamado Luther.
que recentemente saiu da casa dos pais para morar em uma van. Oliver também revela que quando eles eram crianças, a sua mãe foi diagnosticada com câncer, e que depois de 16 anos em remissão, o tumor voltou. Enquanto Hadley tenta confortá-lo, Oliver comenta que a jovem é muito perigosa, já que ela acabou de lhe fazer contar algo que ele não queria que ninguém soubesse. Em seguida, os dois resolvem ir até o banheiro, mas enquanto esperam a cabine ficar desocupada, um clima começa a rolar entre eles. No entanto, antes que eles possam se beijar, o momento dos dois acaba sendo interrompido, já que o passageiro que está dentro do banheiro acaba saindo do local. Algumas horas depois, vemos os jovens acordando com o aviso do piloto que o avião está prestes a pousar, e enquanto eles conversam, os dois acabam descobrindo o endereço do evento um do outro. Ao desembarcarem do avião, eles ficam muito frustrados ao perceberem que ficarão em filas diferentes na alfândega, e apesar de estar com muito receio, Oliver cria coragem para perguntar se a jovem gostaria do seu número de telefone. Assim que ela concorda, Oliver digita o seu número no celular dela, mas assim que ele vai embora, um outro passageiro acaba se esbarrando na jovem, fazendo com que ela derrube o seu telefone no chão. As coisas ainda pioram quando a jovem pega de volta o seu aparelho, já que além de descobrir que ele desligou com a queda, ela se dá conta de que não conseguiu salvar o contato de Oliver. Bastante preocupada, Hadley rapidamente começa a procurar por Oliver pelo aeroporto, mas ao perceber que não conseguirá encontrá-lo, a jovem decide pegar um táxi para ir para o casamento do seu pai. Faltando poucos minutos para a cerimônia começar, Hadley aparece no local da festa, onde ela é cercada pelas madrinhas da noiva que rapidamente lhe ajudam a se vestir. Quando a cerimônia começa, tudo ocorre como haviam planejado. E enquanto Hadley percebe que seu pai e Charlotte realmente estão apaixonados, percebemos que a jovem não consegue parar de pensar em Oliver. Depois da cerimônia de casamento, todos os convidados se reúnem em um salão para comemorar a festa. E é nesse momento que Andrew finalmente consegue falar pessoalmente com a sua filha. Quando Charlotte se aproxima deles, Hadley finalmente consegue conhecer a sua madrasta, e apesar de ela parecer ser uma boa pessoa, percebemos que a jovem fica um pouco desconfortável em ver o seu pai com uma outra mulher. Enquanto Hadley está conversando com o seu pai, ela acaba escutando Charlotte se despedindo de dois convidados que precisam ir a um funeral. E quando a jovem descobre que o velório será no mesmo local que Oliver lhe disse que estava indo, ela percebe que além do jovem não ter confirmado que estava indo para um casamento, ele ficou muito triste ao falar sobre a doença da sua mãe. Mesmo sabendo que não pode abandonar a festa de casamento do seu pai, Hadley chega à conclusão de que se ela não for até o funeral em que Oliver está presente, ela provavelmente nunca mais irá encontrá-lo, e por isso, ela simplesmente se despede do seu pai prometendo que voltará durante a noite. Em seguida, vemos um flashback de algumas horas atrás, onde descobrimos que depois que Oliver passou pela alfândega, ele até tentou esperar pela jovem, mas que precisou ir embora quando seu irmão apareceu para buscá-lo fazendo muito barulho. Ao entrar no carro do seu irmão, Oliver resolve checar o seu telefone para saber se recebeu alguma mensagem de Hadley, mas ao descobrir que a jovem não mandou nada, ele acaba ficando muito decepcionado. Quando os dois chegam ao local do funeral, Oliver simplesmente começa a vestir uma fantasia de época, e nesse mesmo momento, descobrimos que a mãe de Oliver está com câncer terminal, e que por isso, ela decidiu se despedir dos seus familiares fazendo uma cerimônia fúnebre. Depois que Oliver cumprimenta os seus pais, o casal sobe no palco para dar início à cerimônia, e enquanto todos se emocionam com as homenagens feitas para Tessa, percebemos que Oliver não consegue parar de pensar que seria muito reconfortante se Hadley estivesse ao seu lado. Depois que as homenagens terminam, Tessa fica muito emocionada ao encontrar o seu filho chorando, e nesse mesmo momento, Oliver desabafa dizendo que não entende o motivo da mãe não querer fazer o tratamento, já que ela poderia ter mais um ano de vida. Ao ouvir isso, Tessa responde que não valeria muito a pena, pois além de ficar ainda mais debilitada, ela não conseguiria aproveitar os seus últimos dias da melhor forma possível. Algum tempo depois, vemos Hadley chegando no local da festa, e apesar de ficar muito confusa em saber que não está tendo um funeral, ela fica aliviada ao descobrir que a mãe de Oliver ainda está viva. Enquanto Hadley conversa com os familiares do jovem, Tessa resolve explicar sobre a sua ideia do funeral, e bastante impressionada, Hadley comenta que foi uma ideia muito boa. Em seguida, Tessa e o seu marido se afastam para dançar, e nesse mesmo momento, Oliver fica muito emocionado ao perceber que Hadley veio atrás dele.
Em seguida, vemos os dois conversando do lado de fora da festa, e quando Oliver pergunta para a jovem sobre o casamento, ela comenta que ocorreu tudo bem, ressaltando que seu pai parece bastante feliz com a sua nova esposa. Ela também comenta que se sente muito culpada por ter passado a viagem toda reclamando sobre o seu pai. E ao ressaltar que não fazia ideia de que ele estava passando por uma situação tão delicada, Oliver confessa que não quis falar sobre o assunto, porque ainda não aceitou o motivo da sua mãe se recusar a fazer o tratamento. Enquanto Hadley tenta confortar o jovem, percebemos que Oliver está com muito receio de conversar sobre a morte da sua mãe, e por isso, ele simplesmente resolve dar um beijo na jovem. No entanto, ela rapidamente se afasta dizendo que não é um bom momento para isso, e apesar de saber que ela está certa, Oliver fica muito chateado. As coisas ainda pioram quando Hadley tenta convencê-lo a ser sincero com ela, pois além de ser bastante rude com a jovem, Oliver faz questão de deixar claro que não quer ter esse tipo de conversa com uma garota que acabou de conhecer. Ao ouvir isso, Hadley fica muito magoada, e ao perceber que cometeu um erro, Oliver até pensa em se desculpar, mas é nesse momento que o irmão dele aparece dizendo que eles precisam voltar para a cerimônia, fazendo com que Hadley rapidamente decida ir embora. Enquanto Oliver está voltando para o salão, uma mulher avisa para o jovem que Hadley esqueceu a sua mochila, e apesar de ficar ainda mais abalado, ele rapidamente se recompõe para fazer um discurso em homenagem à sua mãe. Bastante emocionado, Oliver deixa claro para todos os convidados o quanto a sua mãe fará falta na sua vida, e enquanto isso, Hadley fica muito irritada ao perceber que esqueceu a sua mochila no funeral. Sem saber como voltar para o local do funeral, Hadley resolve emprestar o telefone de um desconhecido para ligar para o seu pai, que imediatamente vai até o local para buscá-la. Antes de voltarem para a festa de casamento, os dois resolvem conversar um pouco, e assim que Hadley começa a contar tudo o que está acontecendo, percebemos que a jovem tem certeza que seu pai irá julgá-la por ter ido atrás de um cara que ela nem conhece direito. No entanto, Andrew rapidamente deixa claro que não está chateado, e bastante surpresa, Hadley aproveita o momento para perguntar o motivo de ele não ter lutado pelo casamento com a sua mãe. Ao perceber que a filha ainda não superou o divórcio, Andrew fica muito arrasado, e quando ele explica que o seu casamento apenas se desgastou com o tempo, Hadley comenta que gostava muito da sua vida quando a sua família estava toda reunida. Enquanto Andrew pede desculpas por ter magoado a sua filha, Hadley rapidamente garante que está tudo bem, e faz questão de deixar claro que está muito feliz por ele ter se apaixonado novamente. Enquanto isso, Oliver está conversando com toda a sua família, e assim que eles começam a fazer várias perguntas sobre Hadley, os três percebem que o jovem está apaixonado por ela, e por isso, eles fazem questão de incentivá-lo a correr atrás dela. No entanto, quando Oliver comenta que provavelmente o relacionamento deles nunca dará certo, Val pede para conversar com o filho em particular, e nesse mesmo momento, ele avisa para o jovem que se soubesse na época em que conheceu Tessa que ela ficaria muito doente um dia, ainda assim não teria feito nada de diferente, já que tudo que eles viveram valeu muito a pena. Algum tempo depois, vemos Hadley muito pensativa do lado de fora da festa de casamento do seu pai, enquanto Oliver está chegando no local acompanhado por toda sua família. Quando os dois se encontram, Hadley fica muito surpresa em vê-lo no local, e assim que Oliver começa a desabafar sobre todos os seus medos, a jovem fica muito contente por ele finalmente estar se abrindo, e por isso, ela começa a beijá-lo apaixonadamente. O filme termina revelando que os dois tiveram apenas uma filha, e que além de ficarem casados por 58 anos, Hadley estava segurando a mão de Oliver quando a mãe dele faleceu, e que Oliver estava segurando a mão de Hadley quando ela deu o seu último suspiro. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!